assim, a gente não pode deixar de falar também que ela encontrou essa solução dentro de um problema, porque tem escassez desses profissionais, Muito. né? Você sentiu a necessidade Sim, de uma pessoa que estivesse ali por você nesse momento, e aí você exatamente. falou, não, eu preciso fazer isso por outras mulheres, então eu vou lá me especializar nessa área, né? Exatamente. Foi exatamente isso. E então, vamos lá falar sobre o pré-natal psicológico, porque é aquilo que a gente estava falando também antes. Nossa, a gente vai ter um papo legal aqui antes Foi. de começar, né? Foi. A gente falou que a maioria das mulheres, né, a grande maioria, elas tratam a parte fisiológica no pré-natal, né? E Exatamente. fica sempre de lado a parte psicológica, né? Como que é essa abordagem? Como que é esse trabalho? Se uma mulher te procura, assim, durante, né, assim que ela descobre a gravidez dela, que vai fazer um acompanhamento do pré-natal com você, como que funciona? O pré-natal psicológico, como ele funciona, né? Como a gente atua é, no, no- nos transtornos mentais. Então, a gente vai Uhum, trabalhar as emoções, né? A uhum. gente vai trabalhar para diminuir os riscos de doenças psíquicas durante a gestação e após, né? Que a gente chama da depressão pós-parto, baby blues. Uhum. Então, esse é o foco, tá? Então, durante o pré-natal psicológico, a gente vai abordar diversos assuntos que envolvem, né, a maternidade. E o pré-natal psicológico, o interessante é que ele não precisa ser feito somente com a mãe, né? A gente faz com a mãe, com o pai, com a rede de apoio, Importante, né? Porque importante. quando a gente tá ali, quando a gente fala da maternidade, engloba tudo. Sim, Porque você vai ter a rede de apoio, você tem o pai, né, que querendo ou não, ele não deve, né, nem pode pensar em se sentir segundo plano, ele tem que estar ali junto com a mãe. sim. Então a gente trabalha a comunicação do casal, porque fica escassa a Uhum. sexualidade, o sexo na gestação. Tudo isso a gente aborda, né? Quando a mãe, ela já, né, quando a gestante procura já no início da gravidez, a gente faz uma anamnese para saber o histórico daquela mãe, o histórico da família, para a gente entender o conceito, né, de família para ela e seguir com o atendimento adequado, a abordagem adequada. Uhum. Quando é tentante, é o mesmo processo, né? A gente começa, né, fazendo uma anamnese para entender o contexto de família, né, os pontos, né, que ela tem que pontuar, a ansiedade, porque a tentante, ela geralmente, a grande parte é muito ansiosa. Então, a gente trabalha todo esse processo. Então, no pré-natal psicológico, a gente aborda tudo que envolve as emoções durante a gestação, após a gestação. A gente fala sobre o parto, porque você chega pra mim com a ideia de que assim, eu quero um parto natural. Só que nesse processo pode acontecer uma intercorrência. Então eu preciso te preparar para ter uma cesárea de emergência. Então a gente conversa sobre isso. Então são falados sobre as São falados. possibilidades, Sim, né? inclusive nós psicólogos podemos atuar durante o parto, tá? Hum. E a nossa presença ela não tira a presença do acompanhante. Às vezes as pessoas perguntam: "Tá, então se eu quiser que a minha psicóloga vá, ela vai no lugar do acompanhante?" Não. Por quê? Porque durante o pré-natal psicológico, a gente tem um contato com a sua equipe multidisciplinar também. Que Então, ótimo. a gente tenta um contato com a sua obstetra, com o seu fisioterapeuta, com a sua doula, com a sua nutricionista. Então, é um Nossa, trabalho que em interessante conjunto, isso. tá? Então, assim, a gente pode atuar na hora do parto. Então, a gente tá ali para acolher, para orientar, porque você tá ali no parto tendo, de repente, faz um exame, não vai poder ser mais natural, vai ter que entrar para uma cesárea. Aquela mãe, durante todo o processo, ela colocou na cabeça dela que ela quer um parto E ela se natural. frustra, né, naquele primeiro momento, e de repente as pessoas que Exatamente. estão ao redor dela não sabem como Não. agir, né? E hoje, né, a gente sabe que a cesárea tem um peso gigantesco no Sim, Brasil, sim, sim. né? E também tem aquela questão assim, mas todo mundo da minha família teve parto natural. Eu não quero fazer uma É cesárea. um peso, né? Uma obrigação. Então a gente tá ali para acolher, para Uhum. ouvir, para escutar. Então o pré-natal psicológico, ele trabalha
cada trimestre, né, a ansiedade de cada trimestre, a gente conversa com a família, com os pais, a gente orienta, a gente fala sobre o pós-parto, sobre a amamentação, sobre as comparações, como vai ser, porque tem muito disso, né? Uhum. De chegar lá no pós-parto e falar, não consigo amamentar, não sei amamentar, então a gente já trabalha com todo esse conteúdo, né? Uhum. Para que a mãe não fique perdida. Sim. Então, é o que eu falo. No pré-natal fisiológico, você tá ali fazendo ultrassom, exame de sangue, tudo. Só que você tá vivendo um mix de emoção. Você tá insegura. E a cabeça? Quem cuida, né? Exatamente. Então, o pré-natal psicológico tem justamente essa função. Cuidar e te preparar emocionalmente. Uhum. Porque assim, você tá... Como eu posso dizer? Você era de um jeito e tá ficando de outro. Então, você precisa se encontrar nisso. Então, os seus hormônios estão à flor da pele, tá tudo mudando, tá tudo diferente. E aí, como vai ser agora? Né? O primeiro trimestre eu tô ali, a barriga ainda não cresceu, eu tô ansiosa porque eu quero saber o sexo. No segundo trimestre, a barriga já tá aparecendo, eu já sei o sexo, preciso preparar um enxoval, preciso comprar isso. Terceiro trimestre é o parto. Como vai ser meu parto? Será que vai doer? Ai, meu Deus, é aquele desespero. Será que Ainda vai mais lá... ser mãe de primeira viagem, Exatamente. né? Será que vai lacerar? Será que o bebê vai ficar preso? É melhor eu fazer uma cesárea. N questões. Muito. Então, assim, fica, tudo muda, né? E o que, assim, né, é um grande questionamento em relação às dificuldades, até mesmo a comunicação que fica Uhum. escassa entre o casal, Uhum. né? Porque, assim, ela tá passando por uma série de alterações hormonais. Então, tudo fica mais complicado, Uhum. né? E tem aquele... Fica, opa, vai, não vai, aquele atrito. Então não é legal. Então Uhum. o pré-natal psicológico, ele tem essa função. O que eu acho que é extremamente importante. Sim. Porque uma mãe que não teve uma gravidez planejada, ela tá perdida. Ela tá acostumada, ela tem uma rotina pronta. Aí ela vem com um positivo. Planos assim pra daqui anos, né? E Algumas. aí ela vem com um positivo. O que eu vou fazer agora da minha vida? Eu não tava pronta pra isso. Então, o emocional dela fica lá em É cima. verdade. Então, esse é o papel do pré-natal psicológico. É trabalhar as suas emoções Sim. durante toda a gestação.